Peraí. Pronto, gente. Oficialmente, agora sim, agora tá gravando de verdade. E oficialmente, boa noite. Oficialmente, bem-vindos a esse semestre 2020.2. Pessoal, percebam como já tá bem pertinho do ano acabar. Primeiro semestre passou voando. Eu nem acredito que a gente não tá em março mais. E aí, passou voando em um semestre totalmente atípico, perfeitamente inesperado para todos nós, né? Nós tivemos que nos adaptar. Nós não estávamos esperando isso, nem professores, muito menos os alunos. Ninguém estava esperando isso que veio, né? Que nos apareceu essa pandemia, esta doença mundial que nos forçou a ficar dentro de casa e ter que socializar com o mundo exterior de dentro das nossas casas. Então, semestre passado, né? Semestre passado a gente passou aí por maus bocados, né? A gente passou por muito nervoso, mas no fim das contas deu certo. E aí nós estamos aqui mais fortes, estamos aqui mais sadios, cheios de vigor, porque estamos preparados. Semestre passado a gente não estava preparado para isso e agora a gente está. Né, Tânia já está aí com uma pergunta. Professora, a senhora irá colocar a gravação da aula no AVA? Com toda a certeza, não se preocupem. Isso aí é um dos tópicos que eu vou tratar com vocês agora. Por quê? Por quê, pessoal? Sem problema, gente. Porque essa pandemia fez com que os professores despertassem dentro de si o blogueiro que existia. Então, eu despertei dentro de mim a youtuber que estava lá adormecida. E sendo assim, eu criei um canal do YouTube. Só que esse canal do YouTube ele é fechado só para vocês, alunos, e só quem tem os links de acesso é quem pode acessá-los. Eu tive que trocar de internet, né? Tive que colocar uma internet agora boa, rocheda mesmo, que possa suportar subir esses vídeos para o YouTube. E sendo assim, todas as nossas aulas vão ser gravadas e disponibilizadas para vocês. Se não no mesmo dia, no dia subsequente, no dia posterior, é que eu vou disponibilizar essas aulas para vocês. E aí vai estar lá no meu canal do YouTube. E eu vou colocar o link na plataforma AVA. E eu vou fazer duas coisas. A primeira é colocar o link na plataforma AVA, né, para vocês entrarem lá e que possam acessar. E a segunda é mandar uma mensagem para vocês, que vocês receberão também no inbox da plataforma AVA. E aí acho que vai até para o e-mail de vocês, né? Avisando que o vídeo está disponível, que o link é esse e que vocês podem acessar. Agora que a minha internet permite, né, que dê para acessar, que dê para mandar vídeos para o YouTube, eu prefiro fazer desse modelo, porque assim, pessoal, vocês poderão assistir esses vídeos quantas e quantas vezes queiram. Aí vocês poderão, se caso desejem, né, diminuir a velocidade da reprodução, vocês poderão aumentar a velocidade da reprodução, adicionar legendas caso queiram, né? Então imagine aí vocês estudando resumo para prova de crimes contra a vida enquanto estão lavando a louça. Só colocar ali no celular o vídeo do YouTube e aí está lavando a louça, assistindo quais são as qualificadoras do delito de homicídio. Olha só que maravilha, vocês lá cortando cebola, cortando alho para fazer o arroz do almoço e assistindo sobre aborto e infanticídio. Então, minha gente, eu acho que fica bem prático e bem legal para a gente ir fazendo sim. Pessoal, tem vários avisos que eu quero dar para vocês e daqui para o fim da aula eu vou lembrando de todos eles, porque agora não estou lembrando de muita coisa. Então, vamos começar aí com a nossa aula, vamos começar com a ementa da nossa disciplina, o que é que a gente vai ver no curso dela, né? Nós vamos ver muita coisa, muito crime em espécie. Lembrei agora, Gilvan Rebouças está participando e acabei de lembrar de um dos avisos que eu queria informá-los, né? Pessoal, é de extrema importância que vocês tenham acesso, obviamente, à plataforma AVA. Então, quem ainda não tem, se porventura não tenham, né? Quem ainda não tem, por favor, para ontem solicite o acesso à plataforma, porque ela vai ser imprescindível para o semestre de vocês. E aí tem gente entrando aqui online e outro informe aqui, quem não fez ainda, quem não solicitou ainda o e-mail institucional, solicite. Porque o e-mail institucional, por meio dele, vocês vão poder entrar na sala sem ter que estar pedindo a aprovação, sem ter que estar esperando pela aprovação do mediador
da sala, tá? Então, com o e-mail institucional, eu vi que alguns de vocês já estão entrando na sala sem ter que pedir a solicitação do mediador. Então, é maravilhoso, porque às vezes vocês podem chegar atrasados. O pneu do carro furou, e aí vocês estão chegando atrasados na aula, e aí, em vez de estar esperando, ter que solicitar, esperar um pouquinho, vocês já entram direto e evitam de perder mais conteúdo. Tá bom, pessoal? Então, nesse sentido, vamos lá. Vamos começar a ementa da nossa disciplina. Vamos dar uma lida nessa ementa. Pessoal, outra coisa. Lá na plataforma Ava, quem já curiou, quem já deu uma olhadinha lá, quem já viu que tem toda a trilha de aprendizagem para vocês? Já viu? Coisa boa. Pessoal, olha aí, show, gente. Sejam curiosos, tá? Lá na plataforma, vocês vão contar com uma trilha de aprendizagem. E aí, essa trilha de aprendizagem vai ser maravilhosa para a construção do conhecimento de vocês. Lá, vocês vão ter conteúdo de livro, vocês vão ter slide, questões de marcar, né? Questões objetivas. Vão ter o que mais? Desafio, que é uma questão dissertativa, e saiba mais. Aí o saiba mais geralmente é um vídeo no YouTube, uma explicação legal de um professor que seja legal, ou um artigo científico, um mapa mental, alguma coisa aí nesse sentido de ajudar no conhecimento e na fixação do conteúdo para vocês. E aí uma dica do coração mesmo, gente, que eu dou para vocês é a seguinte: façam questões. Então, cedo terminar a aula de hoje, ou no máximo, no mais tardar amanhã, vocês fazem o quê? A gente vai ter nossa aula, a gente vai falar aqui sobre crimes contra a vida, a gente vai começar com o delito de homicídio, então nossa aula já vai começar com conteúdo sim, e conteúdo animadíssimo, vamos falar de homicídio hoje. E aí, pessoal, depois da aula de hoje, vocês vão fazer o quê? Ou hoje, no mais tardar amanhã, vocês vão lá no AVA, vocês vão abrir a trilha de conteúdo lá, né? Vão seguir aquela ordenzinha. E aí, isso vai ajudar muito no conhecimento, na fixação do conteúdo na cabeça de vocês. Até porque, gente, o melhor para aprender não é apenas a explicação do professor, não é apenas a leitura de artigo e não é apenas a leitura de livro, de doutrina. É muito bom, é maravilhoso. Mas o que ajuda mesmo a fixar na cabeça é resolver questão. Gente, tem questão quando a gente acerta, nem tanto, mas quando a gente erra uma questão, sem ser de propósito, óbvio, quando a gente erra uma questão, a gente nunca mais esquece, porque a gente memoriza aquilo ali que a gente errou. A gente memoriza o que devia ter acertado e por que errou. Às vezes uma questão é tão absurda, é tão absurdo que a gente errou aquela questão que você fica, desgraça, tu não me pega mais. Então, treinar no sentido de resolver questão vai fazer com que vocês tenham esse conteúdo fixado na cabeça de vocês. E essa dica de seguir a trilha de aprendizagem logo depois da aula, ou se não possível logo hoje, né? Pelo menos amanhã, mais tardar, é ótimo, porque vocês vão absorvendo esse conteúdo aos poucos, semana a semana, e aí vocês vão ficar sempre no prazo. E aí, quando chegar no fim do semestre, vocês não vão estar desesperados, correndo doidos, saindo doido aí pelo meio da casa, tentando absorver o conteúdo do semestre todo, ou do bimestre todo, para a hora da prova. Então, se vocês fizerem isso, gente, vai ser só o mamão com açúcar. Direito penal é maravilhoso, direito penal. Se você se comprometer, é só mamão com açúcar. Então, vamos seguir agora para a ementa da nossa disciplina. Cadê? Esse plano de ensino da disciplina, pessoal, ele está disponível lá na plataforma Ava também. Deixa eu ver, alguém está tentando entrar. Tá dando para ver? Sim. Então, vamos lá. Pessoal, nossa disciplina, obviamente, de Direito Penal 3, né? Vamos começar a parte especial. E ela tem uma carga horária de 60 horas aula. E aí nós teremos nossas aulas sempre aqui no mesmo encontro, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Aulas de 1h30, né? Então, aí de 18h45 até 20 e alguma coisa. E aí toda semana nós vamos ter essas aulas, esses encontros.
Outra coisa, pessoal, eu consegui lá no Google Meet fazer uma sala de aula fixa. Então, quando eu agendei a reunião de hoje, eu agendei de todas as outras terças-feiras já com esse mesmo link. Então, já vai ser o mesmo link de acesso. Esse link que vocês entraram hoje, próxima semana, vai ser o mesmo link na semana que vem e na outra posterior também, tá? Nossa sala de aula é fixa. Vamos lá. Então, vamos aí para a ementa da nossa disciplina. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver crimes contra a pessoa, a gente vai ver crimes contra o patrimônio, crimes contra a propriedade imaterial, crimes contra a organização do trabalho, contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos, crimes contra o costume e crimes contra a família. Parece pouca coisa, mas não, é muita coisa, gente. E aí, eu tenho que solicitar de vocês o quê? Que vocês estudem em casa. Aliás, em casa já tá todo mundo agora, né? Eu tô na minha, vocês estão lá de vocês. Vocês vão ver bastante aqui essa parede branca nas nossas aulas, mas que vocês estudem fora do horário da aula, que vocês olhem a letra da lei, que vocês deem uma olhadinha na lei seca, na doutrina, jurisprudência, e que vocês se comprometam realmente, porque é muita coisa para pouco tempo. Inclusive, eu acho, pessoal, que se fizesse justiça a direito penal, era para ter direito penal aí a faculdade inteira, porque sempre foi, sempre vai ser muito conteúdo para pouco semestre, né? Então, estudem em casa, estudem fora do horário da aula também. E aí, nossas aulas vão ser sempre essas de 1h30. Lembrando aos senhores e senhoras, senhoras e senhores, que nós teremos atividades de extensão durante o curso do semestre. Então, a gente vai ver ainda o que a gente vai fazer, né? Quais atividades extensionistas a gente vai fazer. Não é exclusivo da nossa disciplina. Todas as disciplinas desse semestre, todas as disciplinas de vocês terão, sim, carga horária. Dentro dessa carga horária vai estar lá a carga horária de extensão. Então, vamos lá. Competências esperadas, né, meus queridos? A disciplina Direito Penal 3 contempla o estudo crítico das principais figuras típicas afetas aos crimes em espécie, a partir da relevância do bem jurídico tutelado, de modo a perpassar os principais institutos estudados na disciplina Direito Penal 1, e Penal 2 também, né? Cadê? Direito Penal 1, e adequar as referidas figuras típicas aos princípios norteadores, limitadores e garantidores do direito penal. Assim, conclui-se que a disciplina Direito Penal 3 visa o fomento do raciocínio crítico, jurídico, acerca da parte geral, das teorias da sanção, seus reflexos no estudo dos crimes, etc, etc, e etc. E aí, quais são os objetivos da nossa disciplina? Reconhecer a relevância do estudo integrado entre as teorias do delito, sanção penal e crimes em espécie, que é o que a gente vai ver durante todo o curso desse semestre, são os crimes em espécie. E quais são os objetivos específicos? Aplicar os institutos previstos na parte geral, né, do Código Penal aos crimes em espécie, que é o que a gente vai ver. Identificar as principais figuras típicas dos crimes em espécie. Avaliar as questões controvertidas também sobre esses crimes em espécie. E aí, qual que é a metodologia? Aulas expositivas, interativas e discussões. Vamos pular aqui para a nossa avaliação. Gente, quando eu falo para vocês que façam, que sigam a trilha de aprendizagem, eu tô falando também da nota de vocês. Porque a nota de vocês agora não vai ser mais só a prova, não vai ser mais só a prova objetiva. A nota de vocês também vai ser computada pela participação. E como é que a gente vai registrar essa participação do aluno? Bom, por meio da trilha de aprendizagem, a famosa trilha de aprendizagem da plataforma AVA. E não se enganem, porque sim, dá para se emitir um relatório e sim, dá para saber quem acessou, quem não acessou, quem fez a atividade, quem não fez a atividade, dá para ver. E isso aí, gente, é o que vai fazer parte de 20% da nota de vocês, tá? Quando vocês fizerem, né, quando vocês chegarem a fazer
As primeiras atividades, vocês vão ver que terão aí 4 questões por aula. São 3 questões de marcar e uma questão dissertativa, né, que é o desafio, é um caso concreto, que vocês vão ter que responder até 15 linhas. E aí essas questões, gente, elas valem ponto, elas valem décimo, cada um tem uma pontuação diferente. E aí elas valem pontos que comporão, aliás, né, vão fazer parte da nota de vocês. Não vai ser ponto a mais, vai ser integrado à nota, então vai fazer parte da nota. E aí a gente tem essas duas dimensões, né? Dimensão formativa, ela diz respeito exatamente à participação de vocês, acompanhamento do aluno e etc. E a dimensão somativa é que consiste na prova sobre os conhecimentos adquiridos, que são as nossas APs. Não sei se vocês já sabem, mas as nossas primeiras APs vão ser online, tá? O nosso semestre começou online e a gente não sabe até quando vamos ficar na condição, né, de aulas remotas. Então, as primeiras provas vão ser já online, a primeira semana de provas, com certeza. Cadê? E assim, 20% da avaliação vai ser composta pela participação na plataforma AVA, pela resolução das questões, tá? Pela participação de vocês. E aí, os outros 80% é que vão ser correspondentes à prova de fato, né? A prova de marcar. O que mais? Pessoal, por fim, bibliografia básica. E aí, gente, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Qual que é a ótima notícia para vocês? É que a nossa faculdade, a FVJ, adquiriu a biblioteca virtual da Saraiva. Gente, tem muito livro bom, tem muito livro ótimo, na verdade. Se vocês colocarem lá Direito Penal, parte especial, vai aparecer muito livro de muito doutrinador renomado, de muito doutrinador bom, tá? Doutrinas boas, firmes, consistentes, pelas quais vocês poderão estudar. Tem um filtro lá de busca que é por ano. E aí vai aparecer os mais novos, mais atuais, vão estar lá embaixo. E a gente tem muito livro aí já de 2020, ainda bem, né? Porque o direito penal, inclusive tudo do direito, se atualiza num piscar de olhos. Eu tenho um livro aqui de quando eu terminei a faculdade que está servindo agora como suporte, como tripé do meu computador, porque só serve para isso, de tão desatualizado que fica, né, ao longo dos tempos. E aí a gente necessita de atualizações semestrais, praticamente, anuais e às vezes até semestrais, né, de livros, de obras, de letra de lei, de códigos, etc. Então, na plataforma Saraiva, vocês vão ter acesso a muito livro bom de fato, tá? E aí sem ter que gastar mais nada, ter que gastar com um livro físico. A não ser que vocês realmente queiram. E eles estão lá com cheirinho de novo. Cheirinho virtual, mais cheirinho de novo. Então, vamos lá. Qual a bibliografia da gente? Tem o livro do Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal. Temos o livro do Damásio de Jesus. Damásio de Jesus também, porque geralmente, pessoal, tem-se mais de um livro para parte especial, porque é muita coisa, né? Então, geralmente, eles têm mais de um livro só para a parte especial do Código Penal. Temos aí o curso de Direito Penal do Rogério Greco, o livro do Kleber Masson, Direito Penal Esquematizado, que é muito bom, do César Roberto Bittencourt, do Fernando Capês também, tá? Que são 2 livros, são 2 obras. Eu estudei, inclusive, na minha época, pelo livro do Fernando Capês. E, por fim, nós temos aí o Código Penal Comentado do Celso Delmanto. E aí a gente encerra aqui a nossa participação da ementa da disciplina e vamos seguir para a aula, porque tem muita coisa já para a gente ver, então peguem seus cadernos, anotem aí que hoje a gente vai falar de homicídio. Tá dando para ver tranquilo, né? Sim? Show! Então vamos começar. Bora lá, minha gente. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai começar os crimes contra a vida. Crimes contra a vida. Desde já vocês vão saber, dá para colocar até... Opa, tá apagado. Dá para colocar até um
coraçãozinho na nossa disciplina de Direito Penal 3, com essa professora que vos fala, Jaqueline Ribeiro, tá? Então, hoje a gente começa os crimes contra a vida. E vamos falar um pouquinho, gente, da constitucionalidade do direito à vida, gente. A vida, esse direito à vida, ele está lá protegido, ele está lá consagrado no nosso artigo 5º caput da Constituição Federal. Quando ela trata lá dos direitos e garantias fundamentais, ela tem no artigo 5º, no caput do artigo 5º, já o direito à vida de pronto. E aí, quem lembra de constitucional, lembra lá que os direitos e garantias fundamentais ali do artigo 5º, eles detêm a condição, eles detêm o status de cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? É que não poderão ser alterados, né? Não poderão ser diminuídos, muito menos. Então, o direito à vida, ele é fundamento do Estado democrático, ele é uma cláusula pétrea estabelecida pela nossa própria Constituição Federal de 1988. Então, ele está lá consagrado, bonitinho. Então, esse direito à vida, pessoal, ele é um direito supraestatal. Ele vai além do próprio Estado. Esse direito à vida é um direito fundamental e inerente à própria condição de ser humano. É um direito de todos, inerente, que faz parte, que compõe a essência do homem, né? E aí, é um direito aceito por todas as nações, obviamente, é um direito humano, um direito fundamental da pessoa humana. E ele é imprescindível para a manutenção e para o desenvolvimento da pessoa humana. E sendo assim, gente, esse direito à vida tão importante no âmbito dos direitos humanos, tão importante no âmbito dos direitos fundamentais, esse direito à vida tem-se que ter o quê? A proteção. Se a Constituição coloca o direito à vida como um direito supraestatal, um direito de suma importância, inerente à qualidade de todo ser humano, então nós temos que ter o quê? A proteção legal desse direito à vida. Então, a Constituição Federal de 88 buscou proteger de forma integral esse direito à vida do ser humano, seja desde a sua concepção, seja depois de nascer, tá bom? Então, desde a concepção do ser humano, é que a Constituição Federal busca o direito à vida. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver a diferença da vida intrauterina e da vida extrauterina, tá? Por quê? Porque dependendo aí da vida ser intrauterina ou extrauterina, que a gente vai classificar o delito. Mas o que é importante é entender que a nossa Constituição protege de tal forma o direito à vida que ele já começa quando você está dentro do útero. O seu direito à vida já começa quando você está dentro do útero. Sendo assim, a gente vai começar com o primeiro, crime que está lá tipificado no nosso Código Penal, né? Pessoal, homicídio está lá no artigo 121 do Código Penal, artigo 121 do nosso Código Penal. E ele é o quê? No que consiste o crime de homicídio? Ele consiste na supressão da vida humana extrauterina praticada por outra pessoa. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Reparem que o conceito de homicídio é a supressão da vida extrauterina. Supressão da vida extrauterina. Se o conceito é esse, pessoal, então a gente tem que saber qual é a diferença da vida intrauterina. Eita, que mouse bom. Intrauterina. Espera aí que eu vou trocar. Vida intrauterina, diferente da vida extrauterina. Quando a gente fala de homicídio, a gente está falando da supressão da vida extrauterina. O que é a vida extrauterina, pessoal? É a vida fora do útero. A vida intrauterina é aquela vida dentro do útero, que começa com a concepção
do ser humano. E isso que é a vida intrauterina. A vida extrauterina, ela começa quando? Depois que você nasce, tá? Quando é que se dá o início da vida extrauterina? Porque não basta se começa a vida extrauterina quando você nasce. Gente, anotem aí, início da vida extrauterina. Início da vida extrauterina. A vida extrauterina, ela tem início, pessoal, quando você nasce ao primeiro respirar com vida. Então não basta nascer, você tem que nascer após o seu primeiro respirar com vida, é que se dá início à vida extrauterina, tá bom? Então suponhamos aí que se mate, né, um recém-nascido após o primeiro respirar. Aí a gente vai ter um delito de homicídio. Se não for a própria mãe, porque aí a gente vai ter já infanticídio. Mas suponhamos que um terceiro assassine uma criança recém-nascida que acabou de nascer mesmo e respirou com vida. Aí a gente já vai ter o delito de homicídio, pessoal. Antes disso, antes do começo da vida intrauterina, aliás, antes do começo da vida extrauterina, quando a criança ainda está no útero, aí a gente vai ter o quê? O delito de aborto. Então, reparem que a vida extrauterina, ela começa após nascer, ao primeiro respirar com vida. Isso aí é o início da vida extrauterina. Quando é que se dá o término, a cessação da vida extrauterina? Anotem aí. O término da vida extrauterina é quando há a morte cerebral. Então, não é necessário que haja cessação dos batimentos cardíacos. Então, a vida extrauterina, ela começa ao nascer com vida após o primeiro respirar. Ela termina com a morte cerebral do indivíduo, tá? Não é necessário que pare o coração, que pare todo aquele movimento. Professora, escreve aqui pelo chat. Gente, não tem como, porque eu tenho que ficar na apresentação do slide, não tem como ficar indo e voltando, mas tá ruimzinha a caneta, né? Vai melhorar aos poucos, é porque esse mousepad aqui tá difícil. Então, gente, vou anotando aí que eu confio na letra de vocês. Minha letra não é feia assim não, tá? É só porque é a minha letra virtual. Então, pessoal, a vida extrauterina começa quando? Quando você nasce com vida ao primeiro respirar. Quando é que acaba a vida extrauterina? Com a morte cerebral do indivíduo, tá? Basta que haja morte cerebral e aí a gente já tem a cessação da vida extrauterina. Cadê? Então, reparem que o homicídio é a supressão da vida humana extrauterina praticado por outra pessoa. Se a gente estiver falando, por acaso, de supressão da vida intrauterina, a gente já vai estar falando de aborto. Se já começou o trabalho de parto, a morte do feto pode ser homicídio ou infanticídio. A gente vai ver na terceira aula os demais crimes contra a vida, né? A gente vai ver aborto, infanticídio e etc. Por enquanto, a gente vai ficar no homicídio. Então, aqui no homicídio, no artigo 121 do Código Penal, nós temos a topografia aí, nós temos o esqueleto do crime de homicídio. Lá no caput, gente, a gente tem o homicídio simples, o homicídio doloso simples. No parágrafo 1º, nós temos a visão do homicídio doloso privilegiado, que de privilegiado não tem nada. Na verdade, é uma causa de diminuição de pena. No parágrafo 2º, nós temos o homicídio doloso qualificado. Já no parágrafo 3º, temos o homicídio culposo. Parágrafo 4º, majorante de pena. No 5º, perdão judicial. No 6º, majorante do grupo de extermínio ou milícia armada. E no 7º, a majorante para o feminicídio. Então, vamos começar aí com esse delito de homicídio. Pessoal, o crime de homicídio, ele é um crime comum. Por que ele é um crime comum? Ele é duplamente comum, na verdade, porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Você não precisa ter uma qualidade específica para ser sujeito ativo e para cometer o crime de homicídio. Como assim, professora?
Suponhamos outro crime, o crime de infanticídio. O crime de infanticídio, ele tem sujeito ativo próprio, porque não pode ser qualquer pessoa que comete o infanticídio, tem que ser a própria mãe. Então, o sujeito ativo não é comum, o sujeito ativo é próprio. Vamos pensar, então, em outro crime, o crime de peculato, que é um crime contra a administração pública. O peculato, ele só pode ser praticado por funcionário público. Se não for por funcionário público, o crime não é de peculato. Então, é um crime próprio. Já o homicídio, não. Para que você pratique um homicídio, para que você seja sujeito ativo do homicídio, não precisa nenhum tipo de característica específica de qualidade do sujeito. Então, o sujeito ativo é aquele que vai realizar a ação, que vai ser a pessoa que vai cometer o crime. E o sujeito ativo do crime de homicídio é qualquer pessoa. Isso quer dizer que ele é um crime comum, tá? O crime de homicídio é um crime comum. Se o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Não é obrigatório, tá? Alguma qualidade especial do sujeito passivo para que ele seja vítima do delito de homicídio. Então, o sujeito passivo, ele também é comum. Ou seja, pode ser qualquer pessoa. Então, sujeito ativo é aquele que vai realizar a ação. Sujeito passivo é aquele que vai receber, que vai sofrer a ação. No caso, vai ser a vítima do delito. Então, sujeito passivo também é qualquer pessoa. Pessoal, o que é o objeto jurídico? O objeto jurídico, pessoal, é o bem jurídico tutelado. Vocês vão poder ver com outro termo o objeto jurídico sendo chamado de bem jurídico tutelado. E esse é o objeto jurídico. Qual é o objeto jurídico do homicídio? A vida humana. Pessoal, uma dica, um spoiler para vocês. Em todos os crimes contra a vida, o bem jurídico tutelado vai ser a vida. Em todos os crimes contra a vida, o objeto jurídico ou bem jurídico tutelado vai ser a vida, tá bom? E aí, o objeto material do delito é a pessoa que sofreu a agressão. O objeto material, então, é aquela pessoa que sofreu a agressão. Pessoal, elementos objetivos do tipo, tá? Matar alguém. Esse aí é o elemento objetivo do tipo, até porque o crime de homicídio não pode ser mais claro, é matar alguém, conforme o artigo 121. Pessoal, reparem que só tem aí um núcleo, né? Só tem uma ação, matar. Lembre-se sempre que quando vocês virem um delito, quando vocês virem um tipo penal, o verbo que vai definir aquele crime é o chamado núcleo. É o núcleo do tipo penal, tá? Isso aqui era para ser um núcleo. Então, o núcleo do tipo penal é matar, é essa conduta que vai definir o crime de homicídio. Então, vamos voltar aqui. Os elementos objetivos desse tipo penal é matar alguém, ou seja, eliminar a vida de uma pessoa humana, obviamente. E aí, qual que é o elemento subjetivo do crime? Aí nós temos esse crime tanto na modalidade dolosa, ou seja, intencional, com intenção, quanto na modalidade culposa. A gente tem tanto o homicídio doloso, intencional, com intenção de matar, quanto o homicídio culposo, que é aquele que não tem a intenção de matar. Pessoal, a gente viu que o homicídio ele é um delito comum, né? Ele é um delito comum porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa e ele pode ser sofrido por qualquer pessoa. Então, ele é duplamente comum, tanto no sujeito ativo, que é aquele que vai praticar a conduta, quanto no sujeito passivo, que é aquele que vai sofrer a conduta. Então, ele é um delito comum. Reparem que ele é um delito material. E o que é um delito material? Ele é um delito que deixa vestígios. Ele é um delito que não é de mera forma. É um delito que demanda uma conduta e que deixa vestígios, tá? Então, ele é um crime material, não é meramente formal, tá?
ele pode ser realizado de forma livre. Então, na execução do crime de homicídio, pode ser de qualquer forma, ele pode acontecer de todo jeito. O céu é o limite, o que não pode acontecer é a hipótese de um crime impossível. Mas aí ele é de forma livre, porque pode acontecer de qualquer forma. Pode ser por fogo, por envenenamento, por explosão, pode ser por facada, pode ser por pedrada, pode ser por arma de fogo. O que mais? Pode ser por uma cadeira, pode ser por uma queda, por um empurrão, pode acontecer de qualquer forma. Ele é um crime de forma livre, tá bom? Cadê? Deixa eu ver se vocês estão aí. Todo mundo ok aí, né? Sim, professora, todo mundo ok. Oh, valeu. Então vamos lá. Gente, se a tela ficar preta, vocês me avisem, por favor. Porque de vez em quando acontece. Pessoal, esse crime de homicídio, via de regra, ele é comissivo. O que é um crime comissivo? É um crime que demanda uma ação. Ou seja, via de regra, ele não é um crime de omissão. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas, via de regra, para que se realize, para que incida em homicídio, é necessário o quê? Uma ação. Então, anotem aí que, via de regra, o homicídio é um crime comissivo. Ele pode ser um crime omissivo, professora? Pode, pode sim. Só que ele é um crime omissivo impróprio. Então, anotem que ele pode ser um crime omissivo impróprio. E o que é um crime omissivo impróprio? Acontece, pessoal, quando aquela pessoa tinha o dever de cuidar, ela era garantidora. Deixa eu dar um exemplo melhor para vocês, para ficar mais claro. Suponhamos que eu sou casada já com um senhor 40 anos mais velho do que eu, e ele tem aí, ele já está sofrendo, ele está doente, ele precisa de remédios, ele precisa de cuidados constantes, precisa de comida, de alimentos, de cuidados, de zelo, né, de saúde, etc. E aí eu, como esposa dele, estou na condição de garantidora, estou na condição de cuidadora, sou eu que garanto o bem-estar, sou eu que cuido daquele meu marido. E aí suponhamos que, por exemplo, eu deixe de cuidar dele. Ah, deixa aí, ele tá bem, não precisa do remédio, não. Ah, deixa, ele pode passar sem o jantar, tá tranquilo. Não, enfermeira? Não, pode ir, eu tô aqui cuidando dele. E aí, aos poucos, o meu marido vai morrendo, e até que chega o ponto dele ir a óbito. Pessoal, a gente tem caracterizado aí o crime de homicídio? Tem. É por uma ação? É por um fazer? Não. É por uma omissão. É por deixar de fazer. Eu deixei de garantir, eu deixei de prover o bem-estar daquela pessoa que dependia de mim. Eu deixei de prover os cuidados mínimos essenciais para que aquela pessoa tivesse a sua manutenção da vida. Então, o homicídio, via de regra, ele é um crime comissivo, ou seja, de ação. Eu vou e mato, eu dou uma facada, eu dou uma pedrada, eu dou um tiro, mas ele também pode ser omissivo e impróprio, tá? Ele pode ser omissivo e impróprio, ou seja, pode acontecer por omissão, quando o autor, quando o sujeito ativo, ele está na condição de garantidor. É ele que é o provedor do bem-estar mínimo daquela pessoa que veio a falecer, tá bom? Pessoal, ele é um crime instantâneo. O que é um crime instantâneo? É que temos uma conduta e temos um resultado, tá? Não necessita, quando eu falo em crime instantâneo, eu não estou falando de um crime que aconteceu e a pessoa instantaneamente morreu. Não, um crime instantâneo é um crime que não tem continuidade no tempo, ou seja, eu matei, aliás, eu perpetrei o ato, né? E aí a pessoa morreu. Pronto, nós tivemos uma causa e tivemos uma consequência. Esse crime não ficou se repetindo no tempo e repetindo e repetindo. Tivemos aí a consequência que foi a morte. Então, ele é um crime instantâneo. Também é um crime de dano, unissubjetivo e plurissubsistente. Então, pode acontecer de qualquer forma e de várias formas. Pessoal, qual é o momento
consumativo. Quando é que se dá a consumação do crime de homicídio? Bom, se é matar alguém, a consumação do crime de homicídio, obviamente, vai se dar com a morte. Vai se dar com a morte. E quando é que nós temos a morte da pessoa, pessoal? Quando é que a gente tem o fim da vida extrauterina? Com a morte cerebral, com a morte encefálica. Então, o momento de consumação do crime de homicídio é no momento da morte encefálica, da morte cerebral. Não necessita aquela coisa de novela, né? Que tá a maquininha com batimento cardíaco, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Não, isso não é necessário. Basta que haja aí a morte cerebral para que seja consumado o crime de homicídio, tranquilo? Então, ele se dá com o fim da vida extrauterina, tá? Fim da vida extrauterina. E esse é o momento de consumação do homicídio, tá? Pessoal, meios de execução. Gente, os meios de execução são livres, gente. O céu é o limite. O céu é o limite para executar esse delito de homicídio, porque ele é um crime de forma livre. Ele aceita qualquer meio, qualquer modo de execução, desde que se tenha por resultado matar alguém, né? Que é o núcleo do tipo penal. Então, por ele ser um crime de forma livre, ele aceita, ele comporta muitas coisas, muitos mecanismos, muitas formas de execução. Temos aí mecanismos diretos que são fortes o suficiente para, por si só, provocarem a morte, como, por exemplo, um tiro. Temos aí meios indiretos, por exemplo, dependentes de outro instrumento, como instigar uma pessoa a matar a vítima, materiais que atingem a integridade física. Temos aí integridade de uma forma física, química ou patológica, a gente vai ver isso aí. Morais, que atuam através da produção de um trauma no ofendido, como a geração de um infarto decorrente de uma grave ofensa. Então, o céu é o limite na execução do crime de homicídio, tá? Ele pode acontecer de N maneiras, de N formas, desde que nós tenhamos aí o momento consumativo, que se dá com a morte da pessoa. Então, vamos começar agora com a letra da lei. Nós temos aí no caput do artigo 121, o homicídio simples. É básico, gente, é matar alguém. E aí nós temos como pena a reclusão de 6 a 20 anos. Isso aqui é o chamado homicídio simples. Por que é homicídio simples? Porque nós temos outras modalidades de homicídio. Nós temos o homicídio qualificado, nós temos o homicídio chamado privilegiado, que na verdade é um homicídio com a diminuição de pena, tá bom? Nós temos esses outros tipos ainda de homicídio. Então, o homicídio normal, aquele que está no caput, só matar alguém, vai ser chamado de homicídio simples. E a pena é pena privativa de liberdade, né? Uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. E aí, meus queridos, nós vamos falar agora do parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Vocês vão ver aí, se vocês tiverem, né, abram o Código Penal de vocês, que lá no parágrafo 1º, nós temos uma causa, nós temos um caso de diminuição de pena. É o que vocês vão ver em várias questões, provavelmente também em livros de doutrinas, algumas ainda chamam de homicídio privilegiado. E por que eu fiz questão de colocar esse privilegiado entre aspas? Porque, gente, quando a gente tem um crime privilegiado, é porque a pena base dele é menor do que a pena base do crime simples. Como assim, professor, em português agora? Vamos supor, nós temos aqui o artigo 121, matar alguém, é um homicídio simples. A pena é a reclusão de 6 a 20 anos. Para esse homicídio se dar de uma forma privilegiada, essa pena base aqui teria que ser menor do que a pena do homicídio simples. Então, no homicídio privilegiado de fato, a pena base
é maior do que a do homicídio simples. Aqui nós não temos uma privilegiadora, não. Aqui nós temos um caso de diminuição de pena. E aí, pelo costume, se chama de homicídio privilegiado. Mas saibam que, tecnicamente, esse termo não está certo, esse termo está errado, porque não se trata aqui de uma privilegiadora. Se trata de uma causa, se trata de um caso de diminuição de pena. Então, a privilegiadora, ela diminui, ela é menor do que a pena base. E aqui, não, temos aí uma diminuição de pena. Então, vamos falar desse homicídio privilegiado. Mas por que eu coloquei, ainda assim, mesmo que dentre aspas, o nome privilegiado? Porque em questão de prova, em questão de concurso, vocês ainda vão ver bastante esse modo, né, esse modo de falar, que é o homicídio privilegiado. Aí vocês saibam que é o caso de diminuição de pena, que está lá no parágrafo 1º, ok? Mas que não é um privilégio de fato. Então, vamos ler. Caso de diminuição de pena, parágrafo 1º do artigo 121. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, nós temos aí, pessoal, casos de diminuição da pena em que o juiz poderá aplicar. Vamos entender direitinho o que o Código Penal quis dizer em relevante valor social ou relevante valor moral, porque nós temos aí 3 casinhos de diminuição de pena. Quando ele comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, impelido por motivo de relevante valor moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. Então, pessoal, o que é relevante valor social ou relevante valor moral? Os dois são diferentes, tá? O valor social e o valor moral é diferente. Pessoal, suponhamos aí num caso, vamos pensar que em casos que acontecem de fato, né? Vamos supor, em caso de vingança privada. Eu sou a mãe, eu tenho uma filha, e aí essa minha filha foi vítima de estupro. Nesse momento, eu quero fazer o quê? Eu quero vingar minha filha. Eu não confio no Estado, eu não confio na punição do Estado, eu não confio na justiça, eu não confio na lei. E aí eu estou impelida por relevante valor moral. É um valor moral, pessoal meu, de vingar a minha filha, de fazer justiça de dignidade da minha filha, a tudo que a minha filha sofreu. Isso aí é relevante valor moral, tá? Então, o relevante valor é alguma coisa importante ou de elevada qualidade. Vou mudar a tinta dessa canetinha. Então, relevante valor é uma coisa importante ou de elevada qualidade. O que é o relevante valor moral? O valor é de interesse particular. Vamos pensar em outro caso agora. Vamos supor que vamos pensar nesse caso do estuprador. Tínhamos aí o maníaco do parque, né, que estuprou várias e várias mulheres, várias vítimas desse rapaz, né? E aí, pessoal, suponhamos que o pessoal da comunidade pare, se reúna e pense assim, não dá para continuar. Vamos matar esse cara? Vamos dar um fim nesse homem? E aí, pessoal, um deles executa o cara. E aí nós temos um delito de homicídio impelido por relevante valor social. Então, percebam que o relevante valor é uma coisa importante. Quando a gente fala de relevante valor social, a gente está falando de interesses de ordem geral, de interesses de ordem coletiva, de uma comunidade. Aqui, por exemplo, temos que na ótica social, esses valores envolvem o interesse de ordem geral ou coletiva. Por exemplo, matar o traidor da pátria. Então, no interesse de ordem social, diz respeito ao interesse coletivo. O relevante valor social diz respeito ao interesse de ordem coletiva. Então, suponhamos esse maníaco do parque, que fez várias e várias vítimas de uma determinada localidade, de uma determinada comunidade. E aí a comunidade parou, se reuniu e pensou, não vamos fazer isso, vamos executar esse cara, vamos dar um fim nele.
pelo bem da nossa comunidade. Isso aí, meus queridos, é relevante valor social. Por quê? Porque é um valor nobre em nome de quê? Do coletivo, em nome da coletividade. Quando eu penso no exemplo de matar, por exemplo, o estuprador da minha filha, aí eu estou falando em relevante valor moral, porque ele diz respeito a um interesse particular, a um interesse só meu, e não da coletividade, mas o interesse é meu, é pessoal e particular. Então, relevante valor é algo importante ou de elevada qualidade, pode ser patriotismo, lealdade, fidelidade, amor paterno ou materno, etc. Quando a gente fala de relevante valor social, esses valores envolvem interesse de ordem geral ou coletiva, por exemplo, matar o traidor da pátria. E quando a gente fala de valor, relevante valor moral, os valores se concentram em interesse particular ou interesse privado. Querem outro exemplo de relevante valor moral, que é pessoal? Vamos supor que você tem um amigo, seu melhor amigo, ele está em coma, e ele está em coma há 20 anos. E aí você acha uma carta, você está mexendo nas suas coisas, você acha uma carta dele. E essa carta, antiga, dizia o seguinte: meu amigo, nós somos amigos de verdade, e eu prometo que se um dia você precisar de mim, eu estarei aí para você. Mas se um dia, por acaso, eu estiver em coma, eu tenho uma doença, e se um dia por acaso eu estiver impossibilitado de seguir a vida, eu quero que você me tire a vida. E aí imagina esse cara que está há 20 anos, está há 20 anos em coma, praticamente aí no estado vegetativo, e aí um amigo dele se depara com essa situação e quer poupar o seu melhor amigo, quer tirá-lo desse sofrimento, e vai lá no hospital e desliga os aparelhos dele. Aí nós temos um homicídio privilegiado, ou homicídio com diminuição, com causa de diminuição de pena. Porque esse melhor amigo, ele está impelido, né, por relevante valor moral. É de interesse dele o bem-estar do seu melhor amigo. Então nós temos aí um homicídio caracterizado por relevante valor moral. Então nós teremos aí uma causa de diminuição de pena. Então nós temos, primeiro, relevante valor social ou moral, que mais? E domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Professora, Opa! eu vi em algum lugar aí que falou de homicídio, tentativa de homicídio. Você ainda vai falar sobre? Eu vi em algum slide, alguma coisa sobre. Tentativa? Tinha um slide que falava que era Sim, admissível a sim, tentativa, né? sim, exatamente, Acho que você exatamente. pulou essa parte. Não é só para falar. Verdade, obrigada. Então é simples, gente. No delito de homicídio, a tentativa ela é admissível. Isso porque nós temos outros delitos na parte especial do nosso Código Penal em que não é admissível a tentativa. E no homicídio, sim, é admitível na tentativa. O lixamento se enquadra no relevante valor social. Aí, pessoal, a gente tem que ver qual é o caso concreto, qual é o valor que está impelindo aquelas pessoas, né, de lixarem. E aí tem que ter realmente um homicídio de fato. E qual é o valor que está impelindo aquelas pessoas, aquela comunidade? Então, tem-se que analisar direitinho. Vamos voltar aqui. Pessoal, outra condição de diminuição de pena, outro caso de diminuição de pena, volte aqui. Outro caso de diminuição de pena é o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Pessoal, o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O que é isso? Pessoal, a emoção é a excitação do sentimento, pode ser amor, ódio, rancor. E aí o agente, ele não pode estar com pouca emoção, não. Reparem que o Código Penal ele fala domínio de violenta emoção. Então, o agente delitivo, ele tem que estar colérico, ele tem que estar muito doido de violenta emoção, tomado mesmo por essa emoção violenta. Então, essa emoção é a excitação de um sentimento. Se o agente está dominado, fortemente envolvido com essa emoção violenta, né, que é forte ou intensa, isso não é suficiente.
Por quê? Porque reparem que nós temos aqui, que é logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, o agente ele tem que estar dominado pela violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Isso aí é necessário, tá? Vamos supor, num caso concreto, suponhamos que eu entro, chego na minha casa, sou casada, e aí eu chego mais cedo do trabalho, chego aí com flores, chego com chocolate, tem aniversário de casamento. Meu amor, cheguei. E aí eu abro a porta do quarto. E o meu marido tá com outra na cama, misericórdia. Nesse momento, eu sou tomada por um estado de choque, por uma surpresa, não sei o que fazer, não sei nem por que eu tô vendo aquilo. Pensei que o casamento estava indo tão bem. Não obstante eu estar vendo aquilo, o meu marido diz o seguinte: eu sabia. Você não presta, eu tô com outra porque você não presta, eu tô com outra porque você não vale nada, eu tô com outra porque você não me satisfaz. E é por isso que eu tô com outra. Pessoal, nesse momento, eu sou tomada por uma emoção fortíssima. Ou seja, eu peguei o cara na cama, o cara ainda fala mal de mim, me escolhemos na frente da outra. O cara tá errado, ainda faz um negócio desse. Então, eu sou tomada por violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Aí, pessoal, se eu cometer o crime de homicídio, né, se eu cometer esse delito, eu vou incidir com toda a certeza no mundo na causa de diminuição de pena. Reparem o seguinte, que esse domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, isso tem que acontecer rápido, tá bom? Suponhamos aí que eu pego meu marido na cama com outra e suponhamos aí que, por exemplo, ele fale as coisas que falou, né? Eu tô com outra porque você não presta, você me pegou na cama porque você não é uma boa esposa, porque você não faz comida, por exemplo. E aí eu absorvo aquilo ali e não mato ninguém. Eu deixo passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E aí é que eu resolvo, depois que eu absorvi toda essa história, 4 dias depois, é que eu resolvo matar o meu marido. Vou incidir nessa causa de diminuição de pena? Não, tá bom? Então eu tenho que estar dominada pela violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então isso aí tem um cunho imediato, um cunho imediatista, tá bom? Professora, pode ser 1 minuto depois? Pode. Suponhamos aí que eu pego, nesse caso concreto, meu marido na cama, ele me provoca, fala mal de mim, e aí é só o tempo de eu ir na cozinha, pegar a faca da cozinha e pá, matei. Pessoal, isso aí é logo em seguida. Ou então o tempo que eu vou buscar uma arma é logo em seguida. Agora, suponhamos que passou-se horas aí. Vai ser logo em seguida? Já não é mais, tá bom? Então, nós temos aí um lapso temporal, né? Pelo menos de minutos ou de alguns minutos para poder ser registrado esse logo em seguida. Quando a gente fala de horas, a gente já não pode mais falar de domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo, né? Que redinha é essa? Vocês estão ouvindo barulho de rede? Aí eu tinha alguém na rede e eu não vi. Ai, quem dera uma rede, minha gente, uma hora dessa. Porque tá quente, viu? Tem um colega de câmera ligada. Ah, porque eu não tô vendo. Ok. Tudo bem. Quem dera, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos falar de homicídio qualificado, né, gente? A gente falou agora da causa de diminuição de pena, que é comumente chamada de homicídio privilegiado. Então, nós temos duas causas de diminuição de pena, né? Qual é a primeira? Relevante valor social ou moral. Qual é o relevante valor social? É um motivo comunitário, é um motivo coletivo. Qual é o relevante valor moral?
é um motivo particular. Quando eu falo em relevante valor, eu estou falando numa causa nobre, é por um motivo nobre, é pelo bem da minha comunidade, é pelo bem da minha família, é para ajudar um amigo que está sofrendo no hospital em estado vegetativo há mais de 20 anos. Então, isso aí é um relevante valor, é um motivo nobre. E é por isso que nós temos essa causa de diminuição de pena. Tranquilo? Agora nós vamos falar das qualificadoras. Aí, nas qualificadoras, nós já temos, pessoal, uma pena maior do que a pena base do crime de homicídio. O homicídio qualificado sempre vai ser maior a pena base do que do homicídio simples. E aí nós temos, no parágrafo 2º, várias qualificadoras para esse delito. Então, vamos ler a letra da lei. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, ou por motivo fútil, ou com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Também nós temos a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Temos também para assegurar execução, ocultação ou a impunidade ou vantagem de outro crime. Aí nós temos a pena, pessoal, maior do que a pena base. Gente, nós temos uma diferença essencial entre qualificadoras e majorantes. A qualificadora é isso aqui que a gente está vendo. Ela aumenta a pena base. Então, quando vocês virem uma pena diferente para mais, a gente está vendo aí uma qualificadora. O que é uma majorante? A majorante é uma causa de aumento de pena. Por exemplo, quando vocês veem assim, aumenta-se de 1/3 a 1/6, aumenta-se de 1/2 a 1/3 da pena, etc. e tal. A gente está falando aí de uma majorante. Quando a gente está falando de uma pena diferente da pena base, de uma pena maior do que a pena base, aí a gente está falando de uma qualificadora, tá bom? Então, a pena desse homicídio qualificado vai ser sempre maior do que a pena base do homicídio simples. Pessoal, a gente também tem o feminicídio, que é o homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Também contra a autoridade ou agente, descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, que é o chamado de homicídio funcional, tá bom, gente? Que é contra agente, cometido contra agente de segurança pública, em razão da sua função ou no exercício dela. E aí ele é chamado de homicídio funcional. Então, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e Força Nacional de Segurança Pública, exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão desta condição. A pena, reclusão de 12 a 30 anos. Então, aí a gente também tem uma qualificadora. Pessoal, considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Mais para frente a gente vai ver direitinho as condições aí do feminicídio. Então vamos começar aí com as qualificadoras por ordem no artigo. Então a gente começa aí com homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. E a gente vai ver o que é motivo torpe, pessoal. Motivo torpe é um motivo repugnante. Motivo torpe é um motivo que causa repulsa. Por exemplo, o que é um motivo torpe? Suponhamos aí que eu tenho um tio e esse tio tem um seguro de vida em que o beneficiário sou eu e é um seguro milionário. E aí eu, de repente, mato esse tio com o objetivo de quê? Ficar com o valor do seguro.
Isso aí, gente, é um motivo que causa repulsa social, é um motivo torpe, tá? Então, a torpeza, ela é um atributo de uma coisa repugnante, que causa repulsa, que é indecente. É diferente do motivo fútil. O motivo torpe, ele é aquela coisa que causa nojo, que causa repulsa, que é indecente, que é imoral. O que é um motivo fútil, que está na outra qualificadora? O motivo fútil é um motivo bestial. O motivo fútil é um motivo qualquer, que não é proporcional. Por exemplo, matar uma pessoa por causa de R$1. Matar uma pessoa porque ela está te devendo R$10. Isso aí é um motivo fútil. O motivo torpe, não. Ele é uma coisa que causa repulsa excessiva, é uma coisa muito indecente, é um motivo muito indecente. Então, na primeira qualificadora, nós temos aqui o homicídio cometido mediante paga ou promessa de recompensa. O que é a paga, pessoal? A paga é a própria recompensa, né? Olha, é o seguinte, eu te dou 2 milhões se você matar fulano. Tá aqui, ó. Tá aqui o dinheiro na mão. Isso aí é a paga. O que é a promessa de recompensa? Promessa de recompensa, como o nome já diz, é uma coisa que você promete pagar posteriormente. Não necessariamente a promessa de recompensa vai acontecer. Suponhamos aí em que eu prometo pagar 2 milhões de reais caso fulano mate cicrano. Aí o fulano matou o cicrano por conta desses 2 milhões de reais. Só que eu não pago. E aí, nós teremos um homicídio qualificado? Teremos. Então, não é necessário que essa promessa seja cumprida, tá bom? O que é a paga? A paga é o pagamento, ó, antes. Tá aqui o dinheiro, vai lá, mate. Isso aí é a paga. A promessa de recompensa é quando eu prometo valor, bem ou alguma vantagem, tá? Então, não necessariamente vai ser dinheiro, não necessariamente esse valor vai ser em dinheiro. O que é outro motivo torpe, pessoal? O motivo torpe é aquele motivo que causa repulsa, é aquele motivo repugnante. É diferente, por exemplo, do motivo fútil. Pessoal, tá dando para acompanhar? Tá tudo tranquilo? Tudo Alguma tranquilo. dúvida? Tranquilo, favorável mesmo, sério. Tranquilidade total. Show, gente. Só não tá mais tranquilo porque não estamos numa rede, né? Se tivesse na rede, estava mais tranquilo ainda. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, pessoal, o que é a paga? A paga é o pagamento anterior. A promessa de recompensa é o pagamento posterior, né? A promessa de que você vai pagar posteriormente. Essa promessa de recompensa, pessoal, não necessariamente é de dinheiro, não necessariamente é de pecúnia. Pode ser, por exemplo, de bens, pode ser de um carro, pode ser de um iate, pode ser de uma vantagem também, vale também como promessa de recompensa. Beleza? Então, nós temos aí a primeira qualificadora, mediante paga, promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Na segunda qualificadora, nós temos por motivo fútil. E o que é um motivo fútil? Um motivo fútil é aquele desproporcional, é um motivo besta, é um motivo estúpido. Isso aí é um motivo fútil. Por exemplo, matar uma pessoa porque ela arranhou a pintura do seu carro. Matar uma pessoa porque ela está te devendo R$10. Matar uma pessoa porque ela quebrou a janela da sua casa. Isso aí é um motivo fútil, é um motivo desproporcional, em que a conduta é desproporcional à causa. No motivo torpe, não. No motivo torpe, a gente tem já uma conduta que causa uma repulsa social. Poxa, cara, você matar o seu próprio tio para receber o seguro, isso aí é repugnante. Então, isso é um motivo torpe, né? O fútil não. Ele é desproporcional, é um motivo besta, estúpido. Tranquilo? Aqui no inciso 3, nós já temos aí outra qualificadora, e uma qualificadora grande, né, pessoal? Nós temos aí o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel.
ou de que possa resultar perigo comum. Então, pessoal, aqui no inciso 3, reparem que nós temos o emprego de meio insidioso, cruel ou que provoque perigo comum. O que é o meio insidioso? Gente, o meio insidioso é o meio enganoso. Por exemplo, o meio enganoso é quando você mata aquela pessoa, sem ela saber que está morrendo. Por exemplo, o veneno. O veneno é um exemplo de meio insidioso. Toma, bebe aqui esse copo de Fanta-uva. E aí tem veneno dentro. Pessoal, o meio insidioso é aquele meio enganoso. O veneno é uma conduta típica, né? Uma forma típica de expressão desse meio insidioso. Ou seja, você dá o veneno para a pessoa e ela acaba por beber sem saber. Isso aí é meio insidioso. Professora, só vale se for veneno? Não, não. Tá? Pode ser qualquer outro meio insidioso, enganoso, traiçoeiro, tá? Isso aí é um meio insidioso. E o que é meio cruel? Gente, o meio cruel é um meio que causa sofrimento exacerbado. O meio cruel é um meio que causa um sofrimento totalmente desnecessário à vítima. Suponhamos, no caso de tortura. Tortura, nós temos aí um exemplo de meio cruel, tá? Então, antes de matar a vítima, eu vou torturá-la, eu vou cortar a mão, eu vou cortar o pé, eu vou deixar ela em pé ali de castigo, não sei. Isso aí é um meio cruel. É um meio que prolonga o sofrimento da vítima, tá bom? Então, meio insidioso é o meio enganoso, é o meio traiçoeiro, né? O meio cruel é o meio que prolonga desnecessariamente o sofrimento da vítima. Aí a gente pensa o seguinte, professora, você está me dizendo que meio insidioso é o meio enganoso, ou seja, aquele meio traiçoeiro, né? E o veneno é um tipo de meio insidioso, ok? Agora vamos pensar na seguinte hipótese. Eu quero matar meu vizinho. Ele enche meu saco e eu quero matar meu vizinho. E aí eu faço o seguinte, ó. Isso aqui é veneno. Beba. É veneno e você vai morrer. Beba. Nesse momento, o veneno está sendo um meio insidioso? Não tá. Não tá. Sabe por quê? Porque o meu vizinho sabe que vai beber veneno e que vai morrer. Eu não estou enganando. Eu não estou induzindo a eu não estou enganando meu vizinho. Ele sabe que tem veneno no copo. Então, aí, nesse caso, o veneno não caracteriza meio insidioso. Pode ser, por exemplo, meio cruel, porque eu vou estar prolongando esse sofrimento da vítima. Suponhamos que é um veneno, né, de lenta, que age lentamente, né, que tem ação super lenta e ele vai sentindo dores por horas a fio, até ele, de fato, vir a óbito. Aí pode ser um meio cruel. Mas se a vítima, né, por exemplo, ela sabe que está tomando veneno, já não caracteriza mais o meio insidioso, tá? Porque ele tem que ser enganoso. Então, o meio insidioso é o meio enganoso. O meio cruel é aquele que prolonga demais, que prolonga desnecessariamente o sofrimento da vítima. E a gente tem veneno que mata, né, com aquele efeito prolongado. Nós temos também o fogo. Imagina queimar uma pessoa viva até ela morrer. Isso aí é um meio cruel, né? Fogo, tortura, asfixia também é meio cruel, que constitui um sofrimento prolongado e desnecessário à vítima. Pessoal, o que é um meio que provoca perigo comum? Por exemplo, um explosivo. Além de matar a vítima, você pode explodir a casa do vizinho, você pode causar um perigo comum. Então, o meio que provoca perigo comum é o construtor do cenário extenso o suficiente para atingir terceiros. Suponhamos que eu coloco um explosivo, coloco bananas de dinamite para matar o meu vizinho. Isso aí, pessoal, esses explosivos, eles podem causar perigo comum, porque tanto podem explodir a casa do meu vizinho, como podem explodir a casa do vizinho dele. Tá? Ou da pessoa das costas, sei lá, pode matar mais alguma pessoa. Isso aí é um meio que provoca perigo comum, tá? Então pode ser uma bomba, um artefato similar, uma bomba. Também pode ser o fogo. Suponhamos que eu quero botar fogo, quero matar meu vizinho. Sempre é meu vizinho, né, gente? Coitado dele. Sempre é meu vizinho. Então eu quero matar o meu vizinho e eu boto fogo na casa dele.
Isso aí, pessoal, também pode resultar perigo comum, porque esse fogo pode se alastrar. Ele pode se alastrar para a casa dos vizinhos, para todo o bairro, para toda a rua e por aí vai. Pessoal, na próxima hipótese, nós temos o recurso. Cadê? Volta. A traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Pessoal, aqui no inciso 4, nós temos outro inciso grandinho, né? Por exemplo, pessoal, o recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima consubstanciado, por exemplo, traição, emboscada e dissimulação. Gente, quando a gente fala nesse inciso 4, de traição, emboscada e dissimulação, a gente está falando, sabe o quê? Elemento surpresa, em que a pessoa, a vítima, é pega de surpresa em uma situação que ela não pode prever, numa situação que ela não pode se defender. Por exemplo, gente, eu armo todo um plano, toda uma emboscada para matar uma pessoa. E isso aí vai incidir no inciso 4. Então, quando eu falo em traição, emboscada, são recursos que impossibilitam ou que dificultam muito a defesa da vítima, tá bom? Então, quando a gente aborda o ofendido de maneira inesperada, ou seja, elemento surpresa, quando ele aborda o ofendido de maneira inesperada, gera-se um contexto próprio para a aplicação desta qualificadora, pois a defesa é dificultada ou até mesmo impossível. E aí a surpresa é normalmente aquilo que é imprevisível, ou seja, eu me utilizo da surpresa, aquela pessoa está sendo atacada de surpresa, ela não pôde calcular, ela não pôde nem prever, tá bom? E aí as formas disso são a traição, a emboscada e a dissimulação. Qual que é a diferença, gente? Quando eu falo de traição, eu estou falando em atacar pelas costas. Quando eu falo de traição, eu estou falando em um tiro pelas costas, a pessoa não estava esperando. Isso aí é traição. Então, a traição é a investida do agente por trás da vítima, tá bom? Que essa vítima não vai conseguir ver o agente delitivo. Tá? É um tiro pelas costas, uma facada nas costas e por aí vai. O que é emboscada, gente? A gente lembra logo de plano, né? De plano maligno. A emboscada é quando você arma, fica esperando aquela pessoa, você fica à espreita, esperando aquela pessoa passar inocentemente para pegá-la, tá bom? Então, isso aí que é a emboscada. E o que é a dissimulação, gente? A dissimulação é quando você se apresenta à pessoa, mas você dissimula, você mente, você oculta a sua real intenção. E aí suponhamos que você ataque a pessoa, tá bom? Então, para que incida esse inciso 4, tem-se que ser uma surpresa autêntica, tem que ser uma surpresa imprevisível, tem que ser uma surpresa impossível de se imaginar, impossível de se calcular. Vixe, gente, a aula já está acabando. É até 8h15, né? Pessoal, o que vai faltar para a gente ver? Roleta russa se enquadra no perigo comum? Não, roleta russa, ela faz parte do delito de instigação ao suicídio, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Roleta russa tá em outro crime contra a vida. Então, pessoal, seguinte, vamos conversar aqui. Já são 8h15, o tempo passa voando. E aí, gente, é o seguinte: vocês vão fazer induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou à automutilação. Lembrei. Gente, o nome desse crime é enorme. É ruim até o professor lembrar. Porque mudou, era induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Ponto. Aí, não suficiente, esse crime mudou para induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou à automutilação. A gente vai ver isso aí, acho que na aula 4, se eu não me engano. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a gente falta ver ainda as outras qualificadoras. Vamos ver, inclusive, Célio, obrigada, a diferença na qualificadora objetiva para a qualificadora subjetiva. Para te responder logo, gente, na qualificadora objetiva, ela diz respeito a meios e modos de execução.
Como assim, professora? Qualificadora objetiva, ela diz respeito a meios e modos de execução. Por exemplo, quando eu falo naquela qualificadora que ela se utiliza de emboscada, traição, estou falando de um modo de execução. Quando eu falo na qualificadora que diz respeito a uso de veneno, de fogo, de explosivo, aí eu estou falando uma qualificadora de meio de execução, tá bom? Quando eu falo na qualificadora subjetiva, aí eu não estou falando nem de meio nem de modo, mas eu estou falando de motivo pessoal. Por exemplo, feminicídio. Por exemplo, o homicídio funcional, que a gente vai ver na próxima aula. Então, nós temos aí a diferença da qualificadora objetiva, que trata-se de meio e modo de execução, e a qualificadora subjetiva, que ela diz respeito ao motivo da execução. Então, quando eu falo de emprego de fogo, veneno, asfixia, qualificadora objetiva. Quando eu falo em motivo do crime, é uma qualificadora subjetiva, que diz respeito à subjetividade do agente, tá bom? Então, aula que vem a gente vê mais. Agora, pessoal, é o seguinte, faltou a gente ver alguns detalhes ainda, faltou a gente ver a qualificadora do feminicídio, a qualificadora da chamada queima de arquivo, a qualificadora também do homicídio funcional. Aí é o seguinte, vamos combinar aqui com a professora. Vocês vão ter que seguir a trilha de aprendizagem, né? Ler o conteúdo, fazer as atividades. Antes de fazer isso, vocês vão estudar e vocês vão ler até onde deveria ser o fim da aula, que é até o quê? Homicídio funcional. Qual é o homicídio funcional? É aquela qualificadora. Cadê? Vocês estão vendo ainda? É aquela qualificadora do inciso 7, tá bom? Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142, etc e tal. Então, vocês vão estudar até aí, mas aula que vem a gente ainda vai falar disso, porque não deu tempo de falar de tudo nessa aula. Então, pessoal, seguinte, vejam isso antes de fazer as atividades, tá bom? Porque pode cair lá nas atividades esse finzinho de conteúdo que a gente ainda não viu. E aí, na próxima aula, vocês já vão estar preparados com esse conteúdo e a gente vai discutir, tirar dúvidas e etc. A gente ainda vai falar de outros detalhes bem legais do crime de homicídio qualificado. Ainda tem muita coisa para falar e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gosto. Então, pessoal, seguinte, vão botando aí o nome de vocês, a gente já passou 3 minutos, né? Vão colocando aí o nome de vocês completo para eu ir fazendo a frequência, tá? E escutem aí, estudem o finzinho, olhem lá a letra da lei, até o último inciso do homicídio qualificado, antes de fazer a atividade que tem lá no sistema, tá bom? E aí, aula que vem, a gente termina essa parte, vamos seguindo ainda em homicídio, porque é muita coisa para a gente ver, mas a gente vai ver tudo, tá? Podem ter certeza que a gente vai ver tudo, não se preocupem. Então, pessoal, foi um prazer estar com você, foi um prazer conhecê-los, né? E a gente vai se conhecer ao longo desse semestre letivo. Espero que tenhamos um bom semestre, que vocês tenham um ótimo semestre, não só em penal, mas também nas outras disciplinas, tá? Então, um abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau, boa noite.